E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos falar agora, fazer um balanço, né, sobre a participação do Flamengo nesse Campeonato Brasileiro de 2024. E onde foi que o Flamengo perdeu o campeonato, gente? Onde foi que o Flamengo deu as bobeadas, né? O Flamengo terminou em terceiro lugar com 70 pontos, 20 vitórias, 10 empates e 8 derrotas. Né? Um número alto de derrotas, né? Porque o campeão Botafogo teve 5 derrotas, né? Então foi um número alto de, de revés, né? Vamos lá, pessoal, vou falar aqui os jogos, o primeiro turno e vou falar já do segundo, né? Os jogos, o jogo do turno e do retorno, se o Flamengo foi bem ou foi mal, né? Deixou a desejar. O primeiro jogo foi contra o Atlético Goianiense, né? Os dois jogos, os dois o Flamengo ganhou. O primeiro não jogou nada, muito mal, um jogo terrível, era um jogo para empate. E o jogo do segundo turno jogou bem, mereceu ganhar, como ganhou 2-0. Jogos contra o São Paulo, né? Primeiro jogo, o jogo do turno foi muito bem, mereceu ganhar, deu uma bobeada ali que tomou um gol. O jogo ficou perigoso, mas mereceu ganhar. No São Paulo no segundo turno, o Flamengo jogou mal, né? Poupou vários jogadores porque ia pegar o Palmeiras na Copa do Brasil. Nem ganhou do São Paulo, nem ganhou do Palmeiras naquela semana da Copa do Brasil, mas avançou para as quartas de final da competição. Da competição. Jogos contra o Palmeiras. Jogou mal o jogo do turno, né? Foi 0-0. Os dois times com medo de perder, né? De arriscar. E o jogo do segundo turno, Flamengo 1, Palmeiras 1. O Flamengo mereceu ganhar, jogou mais que o Palmeiras. Terminou empatado o jogo. Jogos contra o Botafogo. O jogo do turno foi 2-0, né? O Flamengo jogou mal, não mereceu jogar, não mereceu ganhar. E o jogo do turno, que foi 4-1 pro Botafogo, o Flamengo fez um primeiro tempo competitivo. Teve duas chances para fazer gol. Empatou o jogo e teve a chance de virar com o Carlinhos, que ele acabou perdendo, né? Não fez o gol. Jogos contra o Bragantino. O Flamengo melhorou no segundo tempo lá em Bragança. Foi 1-1 o jogo. Teve chance para fazer o gol da vitória, né? Teve um pênalti que o Flamengo reclama que o juiz não deu. E o jogo no Maracanã foi 2-1 Flamengo. O Flamengo jogou mais ou menos. Não foi um jogo bom do Flamengo no segundo turno contra o Bragantino. Os jogos contra o Corinthians, o jogo do turno, Flamengo 2-0 no Corinthians. O Flamengo mereceu, jogou bem, mereceu ganhar o jogo. O jogo contra a derrota pro Corinthians no segundo turno, o Flamengo jogou mal, mereceu perder, tá? Um jogo terrível. Jogos contra o Vasco, o Flamengo jogou bem os dois jogos contra o Vasco, tá? Mereceu a vitória, a goleada por 6-1 e e o empate de 1-1. O resultado mais justo seria o Flamengo vencer aí. Começou a perder pontos aí, né? Contra o Palmeiras, que jogou bem, mereceu ganhar, e contra o Vasco, que jogou bem, mereceu ganhar, perdeu pontos. Né? Flamengo e Grêmio. O Flamengo jogou bem os dois jogos, mereceu ganhar os dois jogos, ganhou um e perdeu outro. Né? O jogo que o Flamengo perdeu pro Grêmio foi no segundo turno, 3-2, que a gente poupou jogadores para Libertadores e o Flamengo não conseguiu ganhar, mas jogou bem. Foi melhor que o Grêmio dentro de Porto Alegre, mas acabou perdendo. Os dois jogos o Flamengo mereceu ganhar aí. Mais um tropeço. Um jogo que o Flamengo jogou bem e mereceu ganhar, o Flamengo não ganhou. Jogos contra o Atlético Paranaense. Em Curitiba, o Flamengo se comportou bem. Não merecia perder, empatou o jogo, tá? No finalzinho. E no Maracanã foi 1-0 o jogo que demitiu o Tite. Jogou mal, não jogou bem. E ele disse na entrevista que tinha jogado bem, né? Só querendo salvar o emprego, tapar o sol com a peneira. Jogos contra o Bahia. O jogo do primeiro turno foi 2-1. O Bahia foi melhor no jogo, teve mais a posse, dominou mais as ações do jogo, mas o Flamengo ganhou. Não foi um jogo muito bom do Flamengo, tá? Jogo na Bahia, 2-0, já com o Felipe Luiz foi bom. O Flamengo mereceu ganhar, ganhou por 2-0. Jogos contra o Fluminense. O Flamengo foi bem contra o Fluminense no primeiro turno, mereceu ganhar, mereceu a vitória. O jogo contra o time tricolor no segundo turno, como é? Foi 2-0 pro Fluminense, o Flamengo não jogou bem, tá? O segundo tempo. O primeiro tempo foi equilibrado, teve chance para fazer gol, mas acabou não fazendo. Jogos contra o Juventude. Jogo lá, o Flamengo perdeu, o Flamengo mereceu perder. O jogo no Maracanã, o Flamengo jogou bem e mereceu ganhar por 4-2, como ganhou. O Flamengo e Cruzeiro. O Flamengo foi bem os dois jogos contra o Cruzeiro. Fez os 6 pontos, mereceu as duas vitórias.
Contra o Atlético Mineiro, o Flamengo merecia ganhar os 2 jogos. Ganhou o primeiro turno por 4-2 e empatou 0-0, um jogo que perdeu pênalti. Aí, mais um tropeço do Flamengo que faria diferença pro Flamengo ser campeão brasileiro. Jogos contra o Cuiabá. Ganhou um no segundo turno, 2-1. E empatou 1-1 no primeiro turno, tá? Merecia ganhar também. Não jogou tão bem, tá? Aí deu bobeira também, perdeu, né? Perdeu os pontos. Mais um tropeço do Flamengo. Mais pontos perdidos. Flamengo e Fortaleza. Os 2 jogos, o Flamengo não ganhou do Fortaleza. Empatou no Castelão. Um jogo que merecia ter ganho. Foi melhor que o Fortaleza. Mas no primeiro turno não jogou bem. O Fortaleza venceu com méritos. Jogos contra o Internacional. O Flamengo foi melhor que o Internacional no jogo que ganhou 3-2. Mas no jogo que empatou lá 1-1, teve chance para fazer 2-0. Mas o Internacional melhorou e buscou empate. O empate foi um resultado justo, mas um tropeço do Flamengo que, quando foi melhor, não conseguiu matar o jogo. Jogos contra o Criciúma. O Flamengo jogou em ritmo de treino, 3-0, tá? E o 2-1 não jogou bem. Não jogou bem. A virada lá em Brasília não jogou bem. Que contra o Vitória, o Flamengo fez um jogo ok. Não foi um brilhante jogo, tá? Fez um jogo ok contra o Vitória no primeiro turno, que ganhou. E é esse agora, 2-2. O Flamengo errou muito, mas desperdiçou, né? Poderia ter ganho. Então o Flamengo tropeçou, gente. Vários jogos que poderia ter ganho. E deixou o título escapar. Espero que ano que vem seja diferente. É isso. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilha, comenta aí, tá? Valeu!